melhorzinha. Desde ontem não está bem. Aí hoje eu já fui até lá mais ou menos uma música a ela, mas ela continua ruimzinha. Antes de eu começar o culto, como é que a gente está? Está bem nos nossos cultos? Está tendo oportunidade? Todo mundo está sentindo que está tendo oportunidade para fazer alguma coisa? Eu gostaria que todos que estão aqui tenham oportunidade de fazer alguma coisa. Por quê? Eu já estive no banco. E às vezes a gente está ali esperando que alguém nos dê a oportunidade para você também ser usado, né? Contribuir com um dom. Paulo fala bem assim, que todos possam se comunicar com seus dons. Então, tem igrejas que ela proíbe o membro de fazer alguma coisa. Ou então, quando não proíbe, ela tem uma panelinha. É verdade. Né? Se o irmão fulano está na direção, ele tem a equipe dele, os que estão do lado dele, e aí ele só dá a oportunidade para a equipe do lado dele. E aí é ruim porque às vezes, obreira, começou a ocultar. É importante que... Por que eu pedi, por exemplo, que na terça um dirige o culto, na quinta outro dirige, no domingo outro dirige, para que todos tenham oportunidade, né? E quem está dirigindo também possa estar vendo ali, poxa, irmã, eu quero que todos os irmãos, todos os varões, eles deem uma salvação. Pastor, mas eu não sei dar. É por isso que tem que dar. Porque se você não sabe dar, é fazendo que você vai aprender. E se a igreja que tem meia dúzia você não dá agora, quando ela tiver 50 mil, que vai ter 50 mil, você vai ficar com vergonha, né? Então o Braz, ele tem que dar uma citação. Não pega nada pronto na internet não, viu, Braz? Não copia de lá e trazer para cá não. Você pode até estudar lá com o pregador Trovão lá, pode até ouvir dele o dia todo o culto dele. Mas quando você chegar aqui, você deixa o relâmpago do Braz sem usar. Né? Porque até eu ouço os grandes pregadores e pego um pouquinho de cada um deles, né? Mas na hora de estar aqui ministrando, tem que ser a minha personalidade. Todos nós somos uma carta para Deus. E o que a igreja quer? A igreja quer o seu cheiro, o seu jeito de falar, a sua forma de fazer. É isso que Deus quer usar. Então é ruim você chegar aqui e pegar um texto já pronto e ler aquele texto pronto. Leia o texto várias vezes em casa, aí você pode até falar igualzinho. Tinha uns pregadores antigamente, eles mudavam até a voz para pregar. Boa noite, igreja do Senhor. Para que isso? Né? Por isso que tem esse... Porque o trovão, né? O trovão lá, ele tem uma voz mesmo daquele jeito, é o jeito dele. Mas o irmão que é relâmpago vai imitar o trovão e é a voz igual. Então assim, eu quero que todos os varões tenham uma oportunidade. A gente vai respeitar o tempo do culto, né? Para não ficar um culto muito extenso. Porque a gente sabe que tem irmão que ainda está começando a caminhar, não tem aquela fé de ficar muito tempo na igreja. Então a gente precisa acabar um horário agradável para todos. E eu quero que todos tenham essa oportunidade. O irmão que estiver sentindo que ele está tendo oportunidade, peça uma oportunidade, porque às vezes a irmã também está dirigindo o culto e ela não sabe quem quer. Às vezes dá para a irmã Adriana não está legal hoje, ela fala, não quero não. Aí dá para outro irmão, não quero também não. Aí depois no outro culto, a irmã fala assim, não vou nem dar para a irmã, porque a irmã não quer, ela não aceita. Aí ela estava querendo. Então, você chegou mais cedo no culto ali, irmão, a minha filha vai fazer isso, né? Já pede logo a oportunidade, me dá a oportunidade. Né? Então, todos têm que ter a oportunidade de estar deixando ali o seu dom, contribuindo o seu dom, né? Se sentir que você não está tendo a oportunidade, você
pode conversar com a gente, pode pedir, pastor, queria estar vendo aí uma oportunidade, né? Por quê? Porque isso aí é o crescimento da obra. Tá bom? Mateus capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali para ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperando outro? Bateu a dúvida no João. Todo mundo sabe como é que foi a chamada de João para o Evangelho? João teve uma chamada de Deus. Deus deu ele uma missão e falou exatamente o que queria dele. Qual era a missão de João? Vocês sabem? Ele deveria revelar a Cristo. De que forma que Deus disse para ele que ele iria revelar a Cristo? Quando ele batizasse a pessoa e o Espírito Santo repousar, ele seria um Cristo. Rapaz, eu fico olhando o Brás aqui. Vai ser proibido logo, né? Porque parece que não, mas ele pega tudo que a gente ensina, tá vendo? É isso aí, ó. Deus falou com ele assim: João, você vai pregar o arrependimento e vai batizar as pessoas. E quando você vê, João, o Espírito Santo pousar sobre um desses que você batiza, esse é o Cristo. Então João, ele ia batizar as pessoas. Todas as vezes que João batizava, ele via o Espírito Santo descer. Descia, subia. Descia e subia. Todas as pessoas que João batizava, ele via o Espírito Santo descer e subir. Quando ele foi batizar a Jesus, ele não sabia que Jesus era Cristo. Que Deus falou com ele que ele iria descobrir o Cristo no batismo. Porque o Cristo que nós conhecemos, o Cristo, é aquele que sai das águas. Por isso que Moisés, ele foi confundido com o Cristo quando ele foi tirado das águas. Por isso que o diabo tentou matá-lo. Então, quando João estava batizando, ele observava que toda vez que ele batizava, o Espírito Santo descia e subia. Quando veio Jesus ser batizado, ele percebeu que o Espírito Santo desceu e repousou, não subiu. Ele falou: esse é o Cristo, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo conhece essa passagem? Vamos lá voltar no Mateus 3, não perde Mateus 11, só para a gente relembrar isso aqui. Deixa eu ver aqui, Mateus 3, né? Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque
Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Por que isso? Temos por pai Abraão? Duas alianças. Os judeus não precisam de Jesus. Isso aqui machuca muita gente. Nossa, está gravado aí, tá? Né? Diga comigo assim: os judeus não precisam de Jesus para se salvar. Isso aqui bagunça muito a cabeça de crente, porque não entende que tem duas alianças. Bastava um judeu nascer judeu, filho de Abraão, que ele já era herdeiro da salvação. Quantos filhos Deus tem? Lembra da mensagem? Sim. Filhos criados, os anjos. Filho formado, Adão. Filho gerado, Jesus. Filhos eleitos, nação de Israel. Filhos adotivos, nós, a igreja. A nação de Israel é filho eleito. Entendeu? E é por isso que eles vão rejeitar Cristo. Porque de você convencer o judeu de que ele precisa aceitar Jesus para ser salvo, você está insultando ele. Como é que é? Eu preciso aceitar um outro homem para eu ser salvo? Eles têm identidade, irmão. Eles sabem quem eles são. A nação de Israel sabe que eles são eleitos. Não é tão simples assim. A gente prega, eles rejeitaram a Cristo, o seu veio para os seus, eles rejeitaram, foi para nós. Deus cegou eles para que eles não vissem a Cristo, para que Cristo voltasse para nós. Deixa eu explicar para você um negócio. Ó, na mente de Deus, isso aqui está o mundo, ó, mundo físico, certo? Existe uma divisão muito clara para Deus do mundo, em três partes. Toda doutrina ela é tripartida. Toda doutrina é tripartida. Pastor, o que é tripartida? Ela é... Não é separada não. Uma doutrina tripartida é que tudo que envolve a doutrina da salvação, ela é em três partes. Em quantas partes Deus fez o homem? Três partes: corpo, alma e espírito. Quantos batismos nós temos? Três: batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Um batismo batiza o espírito, outro batiza o corpo, outro batiza a alma. Quantas ofertas de redenção nós temos? Três ofertas: holocausto, manjares e sacrifício. Hoje nós vamos cumprir uma: manjar. Pastor, qual é a diferença dessas ofertas? Ora, a oferta de holocausto ela tem que ser totalmente queimada. A oferta de holocausto ela é muito parecida com a oferta de sacrifício. Por uma oferta de holocausto você poderia se oferecer um boi, um cordeiro, um carneiro, uma oferta animal. Havia umas particularidades entre elas. Por exemplo, a oferta de holocausto tinha que ser totalmente queimada, toda, inteiro. O boi tinha que ser queimado por inteiro. Pega o boi e joga todo ele no fogo. Nenhuma parte dele poderia ser poupada. Já a oferta de sacrifício deveria o sacerdote comer
uma parte dela. Se ele não comer uma parte dela, ela ficou invalidada. Existe um texto em Êxodo que Moisés ele vai correr atrás da oferta de sacrifício, vai perguntar: pegaram a oferta, uma parte da oferta, comeram dela? Aí ele fala: não, mas tem muita. Não, se não comer, invalida, tem que correr lá e comer. O sacerdote tinha que ir lá e comer uma parte dela. Tem umas diferenças. Por exemplo, a oferta para o holocausto não podia ser lavada os pés do animal. Já a oferta de sacrifício, os pés é lavado. Você lembra que em João capítulo 13, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos? E Pedro fala assim: não, eu que tenho que lavar o seu. E Jesus não permite que os seus discípulos lavem os seus pés. Por quê? Porque Cristo ele era oferta de holocausto para o pecado. E para que as pessoas não confundissem os discípulos, que eles também morreriam também pela causa, que eles também teriam morrido pelo pecado, então Jesus lava os seus pés, porque Jesus era a oferta pelo pecado, não eles. Então é uma doutrina, isso não é por acaso. Você tem que entender o seguinte: a salvação ela é um plano, não foi um acidente. Escorregou ali e agora Deus tem que pegar alguma coisa e colocar ali. Não, é um plano da salvação. Deus já sabia o que ia fazer. Por isso que quando ele vai preparar o livro de Gênesis ali, ele vai preparar o jardim, no 7º dia, ele vai sacrificar a Cristo. Ele vai dizer assim: e santificou o sábado. Quando a Bíblia diz que ele santificou o sábado, está querendo dizer o quê? Bom, eu fiz todas as coisas. Em 6 dias Deus fez tudo. No 6º dia ele fez a coroa da criação, o homem. No 7º ele vai santificar o sábado. Ou seja, quem nunca comprou um carro novo, ou seminovo, talvez não entenda isso. Quando você vai comprar um carro, você chega lá em 40, 50 mil reais, há um risco de você sair de lá, você bater com o carro dar um acidente, dar um PT, alguém te roubar. Então o vendedor chega para você e fala assim: seu carro já tem seguro? Rapaz, não tem. Olha, tem uma carro mais aqui, é interessante que você faça o seguro primeiro. Então geralmente quem está comprando um carro de 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil, não deixa de fazer o seguro. A gente que compra carro de 5 mil, 6 mil, não faz seguro, mas quem compra um carro de 50, 100 mil, você fica com essa preocupação. Então imagine que você comprou um carro de 300 mil reais, você não vai sair da loja sem fazer o seguro. Quando a Bíblia diz que Deus santificou o sábado, ele está dizendo o seguinte: Deus já tinha experiência com os anjos, porque os anjos eles vão cair antes do Adão. Então Deus já tinha experiência dos anjos que já haviam se revelado, e falou assim: vamos fazer um homem, e há uma possibilidade desse homem errar, há uma possibilidade desse homem pecar. Então, se ele pecar, nós vamos perder ele. Então Cristo ele é o seguro de Deus para que o homem seja resgatado caso ele se perca. E a válvula de segurança, tem a panela de pressão? Ela não tem uma válvula de segurança ali, uma válvula de escape? A válvula de segurança de Deus é o corpo. Porque se nós tivéssemos sido feitos sem estar no corpo, e uma vez pecando, pecaríamos em estado eterno. E em pecando em estado eterno, seria como os anjos, não havia possibilidade de resgate. Então Deus coloca a gente dentro do corpo, e esse corpo ele é um corpo provisório, porque pecando no corpo sempre é uma possibilidade de resgatá-lo. Aquele artifício que faz o barro, como é que é o cara que faz olivos? Olheiro. O olheiro, quando ele vai fazer o vaso, ele prega o barro, coloca o barro na roda, ele modela o barro. Enquanto esse vaso está na roda, ele pode dar a forma que ele quiser. Agora, ele vai tirar o vaso da roda. Depois que o vaso tomou a forma que ele queria, ele pega o vaso, coloca o vaso no lugar. Esse vaso, antes de ir para o fogo, ele tem que passar por um período de secagem, porque ele está muito mole para ir para o fogo. Depois que ele tomou a forma, ele deu uma secada, aí sim ele pode ir para o fogo. Depois que ele foi para o fogo, não tem mais possibilidade dele mudar a forma. Enquanto ele está na roda,
há uma possibilidade de ele mudar a forma do barro. Se de repente na roda ele viu que não ficou legal, ele pode fazer o quê? Molha de novo o barro e dar uma outra forma para ele. É essa visão que Deus está falando para Jeremias olhar o olheiro quando desce a casa do olheiro. Presta atenção, ô Jeremias, ele fala, como o olheiro molda o vaso no barro. Essa comparação que Deus está fazendo com o olheiro, Deus está querendo dizer o seguinte: nós somos o vaso, o barro. O vaso é o projeto, é o plano que Deus tem para você, a sua obra. É o que você vai ser, se você vai ser cantor, se você vai ser pregador, se você vai ser evangelista. O projeto de Deus é o vaso. Então, enquanto você está no barro, você é o barro, a sua estrutura. O olheiro representa Deus te moldando. Por isso que o olheiro, para dar forma, ele enfia a mão onde? O dentro do vaso. E ali ele vai dando a forma que ele quer. Pastor, e a roda? A roda é a igreja. A roda é a circunstância. A roda é o deserto. A roda é todo o processo que Deus faz, é o tempo. Diga comigo, a roda é o tempo. Passado, presente, futuro. Quando nós estamos na mão do olheiro, Deus está dando a forma. Agora percebe que existe um momento que o olheiro tira a mão do vaso. É a hora que o vaso precisa fazer o quê? Secar. Já percebeu que tem hora que parece que Deus te abandona? Não é que Ele te abandona, Ele está esperando ver se você se firma. Diga comigo, Deus de vez em quando se afasta para ver se eu me firmo. Tem vaso que tem hora que ele não se firma. Aí Deus tem que inventar e colocar a mão de novo. Quando eu me firmar, já percebeu que tem um que ele falta culto o tempo todo? Não está pronto. Eu não posso tirar a mão que ele falha. Quando que eu amadureço, pastor? Quando Deus pode se ausentar um pouquinho, tirar você da roda, te colocar onde? Te colocar você na platireira. Se secar, vai servir. Aí o que acontece? Depois ele joga no fogo. Enquanto esse processo da roda, do barro, do olheiro está passando, você está sendo moldado por Deus. Agora, a hora que ele bota no fogo, não tem mais como mudar. Esse corpo é temporário. Vai chegar uma hora que esse corpo vai passar pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 13. Depois que passa pelo fogo, não tem como mudar mais. Por isso que a salvação, ela está no corpo. Por que os anjos não podem se salvar? Porque quando pecaram no estado eterno. Não há possibilidade de resgate. E irmão, isso machuca tantos anjos. Isso mexe tanto com a cabeça dos anjos. É por isso que os demônios te odeiam. Porque eles não tiveram a oportunidade que nós temos. Então Deus, quando nos fez, Ele nos colocou no tempo. E nesse tempo Deus pode te moldar. Quando você não tem essa visão, você quer que o irmão se amadureça ontem. Você não tem paciência para poder a pessoa se consertar. O irmão converteu ontem, está fumando, você está querendo que ele já seja um pregador. Calma, tem um tempo para cada um de nós. É um tempo de moldagem, um tempo de secagem do barro. Agora vai chegar um momento, quando esse vaso estiver na forma correta, estiver sequinho, Deus vai colocar ele no fogo. Uma vez que passou pelo fogo, pronto, virou o vaso pronto. Aí vai para onde? Para a prateleira. Vai para a exposição, vai ser exposto. Enquanto você não estiver pronto, Deus não pode expor para ser usado. Então a salvação, ela acontece nesses três tempos. Então existe a oferta de holocausto, a oferta de manjar. Pastor, qual é a diferença entre a oferta de manjar, sacrifício e holocausto? A diferença, por exemplo, da oferta de manjar é que na ceia, que é a oferta de manjar, nenhuma oferta de manjar pode ter nada animal, porque ela é exclusivamente do fruto da terra. Por exemplo, quando você olha para a passagem de Caim e Abel, por que a oferta de Caim ela foi rejeitada, de Abel foi aceita? Ah, pastor, porque o Caim ofereceu a porcaria, ofereceu o pior, e Abel ofereceu o melhor. Não, porque a oferta de Abel era inteira. Diga comigo, a oferta de Abel, ela era inteira. A de Caim estava faltando. Uma oferta, ela precisa ter libação,
libação, gordura, e oblação. A gordura é que dá sabor, dá gosto. Oblação é a parte sólida. Libação é a parte líquida. Quando Caim traz, ele traz a parte sólida. Faltou a gordura e a parte líquida. E é por isso que Caim vai levar uma oferta inteira, porque ele vai levar do fruto da terra. Um foi chamado para trazer o fruto da terra. Quando Jesus morre em Gênesis 2, ele fez o holocausto. Essas ofertas, elas são assim, ó, primeiro holocausto, depois manjar, depois sacrifício. Uma oferta chama a outra. Uma oferta chama a outra. Não pode se oferecer libação, manjar, sem que antes tenha sido oferecido holocausto. Não pode se oferecer sacrifício sem que antes tenha sido oferecido o manjar. Uma oferta valida a outra. Então, como Jesus já tinha sido oferecido como holocausto pelo pecado, no Gênesis capítulo 2, Deus agora precisava fazer o quê? Trazer manjar e sacrifício. A oferta de Abel era o sacrifício completo. A oferta de Caim, que deveria ser por ordem a segunda, que seria manjar, seria o quê? O fruto da terra. Pode perceber que um era pastor de ovelha, o outro agricultor. Cada oferta, cada pessoa, cada um dos dois, eles foram chamados por uma coisa. Qual é o problema de Caim? É que ele não era inteiro. E ele, por ser inteiro, a sua oferta revela quem você é. Por que eu tenho que ofertar, pastor? Porque quando você oferta, revela o teu coração. Ninguém oferta diferente do que é. Quando você vai ofertar, o seu coração vem junto. Pode perceber. Para você ofertar diferente, você tem que se mudar. Eu lembro, irmão, quando era para mim muito caro, muito difícil ofertar 100 reais. Mas por quê? Porque a gente gasta 100 reais com uma pizza, mas não tem dó de ofertar 100 reais na igreja. Isso revela o nosso coração. Então, quando Deus te pede uma oferta, não é que Ele quer seu dinheiro. Ele quer o que o seu coração está preso. Por que ele pede para Abraão o filho? O seu único filho, a quem tu amas. Porque o coração de Abraão está no menino. Irmãos, tem tanto mistério na oferta. Por exemplo, quando Jacó ele vai atravessar o Val de Jaboque para se encontrar com o irmão dele, isso está ali entre linhas da passagem. Se você ler lá o texto, você vai ver que ele manda primeiro quem? Quem era menos importante para ele. Ele esconde quem ele ama. O José, que era o fruto do seu coração, fica com a Raquel. Então ele manda quem? Primeiro ele manda quem ele não ama tanto. Quando você vai ofertar, você esconde o que realmente você ama e oferta o que você não mostra. Esse é o problema. E Deus sabe disso. Quem já pegou um biscoito recheado, deu para um pacote para o filho e pediu um biscoito? Não, papai? Por que você faz isso? Você quer o biscoito? Porque você quer ver o coração dele. Não é que você quer um pacote de biscoito. Tem um pacote de biscoito da Baldu muito gostoso, que é uns cucas de chocolate. Minha filha gosta, nem que a gente gosta muito dele. Aí, geralmente quando eu estava com minha filha, eu falo para ela assim, deixa 2 pro papai. Eu comprei o pacote, tem para comprar 10. Mas por que eu dou e peço 2? Porque eu quero ver o coração dela. Quando Deus te pede uma oferta, não é que Ele quer o seu dinheiro. Ele é dono da prata. Ele quer que você mostre o teu coração. Quando Caim veio ofertar, a oferta dele não veio inteira, veio faltando uma daquelas partes. E é por isso
Diga comigo, é por isso. É por isso. Que Abel sabia que a oferta está faltando. E Abel vai trazer a oferta dele, que era inteira, a primícia, a melhor das ofertas. E ele traz consigo ainda o quê? A gordura. Porque ele percebeu que o irmão dele não estava levando. Ele tentou ajudar. Bom, se o Caim não está levando a oferta inteira, trouxe só a oblação, e Abel está levando a gordura, o que está faltando? A libação. E quando que essa libação foi entregue? Quando Caim mata ele e derrama sangue. Olha que Deus fala: o sangue do teu irmão, diga comigo, o sangue do teu irmão clama por ti. É assim que a gente lê, mas no original não está assim. No original está assim: o sangue do teu irmão reclama a tua vida. Pagou pelo pecado, cobriu. E aí Hebreus vai dizer assim: e o sangue de Abel, que compara o sangue de Abel com o de Jesus, o sangue de Abel que fala até hoje, mesmo ele morto, ou seja, o preço de redenção. Então as ofertas de redenção, elas são 3. Então voltando aqui para o texto, na mente de Deus, na visão de Deus, o mundo todo, ele está dividido em 3 partes. Eu poderia ficar aqui a aula toda falando para você da doutrina de redenção, que a doutrina é tripartida, 3 batismos, são 3 céus, não é um só. Mesorânio, céu de Deus, que é o céu aurânio, mesorânio, e o céu que a gente vê, aurânio, mesorânio e o trono de Deus. São os 3 céus. A terra, 3 terras. A terra de Lúcifer, a terra de Adão que nós estamos, e a terra de Cristo quando vier o milenário. São 3 terras, 3 planetas Terra, que é o eterno. Quantos dilúvios? Quantos dilúvios teve? 2, e vai ter 1, porque esses dilúvios são batismos. Digo primeiro, os dilúvios são batismos da terra. Olha o que Pedro vai dizer: essa mesma terra está reservada agora para o fogo. Existem 2 formas de Deus purificar a terra: por água e por fogo. As 2 vezes foi por água. A terceira, Pedro vai dizer que não vai ser por água, vai ser por fogo. Então, quando Deus olha para cá, Ele olha, a gente vê um monte de placa de igreja, Maranata, Assembleia, Kairos, né? Católica. Deus olha para a terra e Ele vê o povo judeu, ou o povo hebreu, ímpios e a igreja. Está aqui. Quem vai ser salvo? Quem estiver aqui ou quem nasceu judeu? Uma diferença. Diga qual, pastor? Quem é judeu está na lei. E aqui Deus pode decidir se salva ou não. A decisão é de Deus. Olha Paulo dizendo: e Deus pode ter misericórdia de quem Ele quiser ou não. Quem vai julgá-lo? Romanos capítulo 10, se não me engano, Paulo fala sobre isso. Que a decisão de vai condenar, mandar para o inferno não era de Deus, antes de Cristo. Agora na igreja não tem essa prerrogativa, porque todo aquele que está em Cristo não entra mais em condenação. Então, a possibilidade de se salvar pela igreja. O que é a igreja? Pastor, o que é a igreja? Pergunta para mim, o que é a igreja? É a mistura dos 2, do judeu com o ímpio. Igreja. Quem era Paulo? Judeu, que se transformou em igreja. Quem era você? Ímpio, que se transformou na igreja. Então, na mente de Deus só existem 3 pessoas: ou você é ímpio, ou você é judeu, ou você é igreja. Não tem outra forma de Deus enxergar o mundo. A gente que enxerga esse monte de placa de igreja, de crente, não tem isso não, irmão. Ou você é ímpio, ou você é judeu, ou você é igreja.
Existem textos na Bíblia que Deus está falando exclusivamente para a igreja. Existe texto que Deus está falando exclusivamente para Israel. E existe texto que Deus está falando com os ímpios. Quantos tribunais nós temos? 3. Tribunal de Cristo, Tribunal das Nações, juízo final. Um é para a igreja, o outro é para os ímpios e o outro é para as nações. Então, temos aí a visão de Deus. Tem texto na Bíblia que, por exemplo, Israel, ela é mulher, que a palavra mulher na Bíblia está falando de igreja, mas nem sempre. Israel, Deus trata ela como esposa, não trata? Ela é esposa de quem? De Jesus ou de Deus? De Deus. E a igreja? De Jesus. Viu a diferença? Uma é a esposa de Deus, a outra é a esposa do Filho. Se você é igreja, você é esposa de Cristo. Se você é judeu, você é esposa de Jeová. Então, vamos aqui voltar para o texto. E era o versículo 6: por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai? Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Deixa eu te dar um código para você ler a Bíblia. Toda vez que você estiver lendo um versículo bíblico e ele estiver falando de fruto, de obra, nunca vai estar envolvido com salvação. Ele está envolvido com galardão. O texto está falando qualquer coisa que envolve você fazer algo, bater algo. O que você faz? Descarta ele para salvação. Não tem nada a ver com salvação. Não envolve a salvação. Você tem que entender também que existem 2 tipos de salvação. Existem 3 níveis da salvação: a salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. A salvação do corpo não depende de você. A salvação do espírito não depende de você. A salvação da alma é com você. Está entendendo? Então você está lendo o texto. Ele envolve obra. Descarta ele para a salvação do espírito. Pastor, qual é a diferença da salvação do espírito para a salvação da alma? Todo aquele que é salvo no espírito, ele mudou a rota dele. Quem não é salvo no espírito está indo para o inferno. Quem já foi salvo no espírito não pode mais ir para o inferno. Eu, versículo 11: em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de lavar as sandálias, levar as suas sandálias. Eu e ele, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem nunca foi batizado com fogo, a sua alma ainda não foi batizada, precisa ser batizada na sua alma. É ela que faz a sua conversão na alma. Tem pessoa que ela não teve uma experiência profunda com Cristo. Você vai ver muita gente que batizou nas águas voltar a fumar, voltar a beber, voltar a se prostituir. Por quê? Porque o batismo nas águas batiza o corpo, é um batismo temporário. Ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. E tem que ter uma experiência muito profunda com Jesus para ele ter certeza que Jesus
é Cristo. Porque senão ele pode ter dúvida. Já viu aquela pessoa que ela se arrependeu, depois se arrependeu de ter se arrependido? Já viu? Ela se arrependeu, depois ela se arrepende de ter se arrependido. Por quê? Porque ela não teve ainda experiência com Cristo, ela não foi batizada na alma. O batismo com fogo, que batiza na sua alma, ela te marca dentro da sua alma. Você tem certeza que Jesus existe. Ninguém te tira isso. Nenhuma luta, nenhuma falta de dinheiro, nenhuma treva, nenhuma traição, nenhuma decepção faz com que você negue Cristo. Porque você fala assim, pode acontecer o que acontecer, mas eu sei que Ele existe. Tem gente que está tendo dúvida, não sei, Deus existe mesmo? Não foi batizado com fogo, não. Tem que ser, é uma experiência sobrenatural, real, com Cristo. Porque as pessoas ainda, elas vão sendo guiadas, porque todo mundo está falando, elas sentem a presença de Deus, mas ela não ouviu ainda a voz de Jesus. Em sua mão tem a pá, e limpará da sua eira, e recolherá no seu celeiro o trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apaga, que se apagará. Então veio Jesus da Galiléia até com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Por que Jesus precisava ser batizado, se ele não tinha pecado? Qual lei? Porque o batismo faz uma aliança com Deus. Deus só pode fazer aliança com quem foi batizado. Deus pode até te salvar sem batizar. Isso aqui mexe com o crente. Nossa, deixa eu falar. Gravado ali. A gente aprendeu na igreja que sem batismo ninguém se salva. Tem que batizar. Não. Deus até pode te livrar do inferno sem o batismo. Mas Ele não pode fazer aliança com você se você não passar pelas águas. E é só por esse motivo que as pessoas com que Deus quis fazer aliança, todas elas foram batizadas. Todas. Inclusive Adão. Eu até consigo te provar na Bíblia que Adão foi batizado. Não. E é só por isso que ele não vai reinar. É por isso que você vai ler o texto assim, ó, não há homem nascido de mulher maior do que João. Diga comigo, não há homem nascido de mulher maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque ele não passou pelo batismo. Paulo foi batizado? Paulo foi batizado? Foi. Teve um cara que batizou Paulo. Ficou cego, lembra? Em Atos ali? Foi batizado. Os discípulos foram batizados? Foram. Por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Também. Mas mais do que isso, para que ele pudesse reinar. Só pode reinar quem passou pelas águas. Deus só pode fazer uma aliança com você se você passar pelas águas. Não tem nada a ver com a salvação. Entendeu? Então, o nascer de novo é Cristo. É a experiência no Espírito. Agora, se eu quero reinar, eu preciso passar pelas águas. Porque aí Deus faz uma aliança comigo. E logo depois de ter passado pelas águas, vai dar direito de cear. Entendeu? Os judeus foram batizados. O povo que saiu do Egito foi batizado? Foi, Brad? Quando atravessaram? Porque aí que está. Pastor, o que é batismo? Passar pelas águas. Não precisa nem se molhar. Isso mexe, né, com a vida da gente? Não. Se você passou pelas águas, oi?
está escrito isso na Bíblia não. Tem que passar pelas águas. Por exemplo, batismo de aspersão, água por cima da cabeça, é válido? Sim ou não? E se for uma cachoeira? Ó, a cachoeira. Aí você passa por dentro da água e sai do outro lado. Valeu? Entenderam, irmãos? Estou abrindo a mente de vocês, para vocês verem como é que a gente não leu os textos bíblicos ainda. Como é que Deus batizou o povo do Egito? Como é que o povo, 3 milhões de pessoas foram batizadas no deserto? Vocês não sabem, né? Oi? Tá, mas depois nasceram gente no deserto e eles foram batizados de novo. Paulo vai dizer assim: foram batizados nas nuvens e nas águas. Como? A nuvem cheia de água desceu sobre eles. Está escrito isso, não estou inventando não. Comeram de Cristo, comeram do maná e beberam beberam de Cristo também. Comeram de Cristo, Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, e foram batizados na água e na nuvem. E logo depois que eles morrem, Josué assume e passa de novo eles no Rio Jordão, quando de novo foram batizados naquelas águas. Noé, o povo de Noé foi batizado? Hã? Deus só pode fazer aliança com quem passa pelas águas. Olha o texto de João capítulo 3. Nicodemo chega de noite para ter com Jesus. Jesus vai dizer assim: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, nascer de novo, não pode ver o reino. Ou seja, quem não nascer de novo não vai ser ressuscitado para ver o reino. As pessoas que são condenadas, eles não vão ser ressuscitados no ano milenar. Só vai ser ressuscitado no ano milenar quem foi salvo. Então, uma pessoa que morreu hoje ímpia, ele morre, vai ficar o tempo do ano milenar morto. Vai passar o ano milenar e ele vai ser ressuscitado só no juízo final para saber por que está sendo condenado. Então, quem foi salvo, ele vai ser ressuscitado para ver Jesus reinar, ainda que no reino com Cristo. E tem diferença dos que reinam e dos que não reinam. Então, por exemplo, qual é a diferença dos que vão reinar? Porque além de eu passar pelas águas, eu preciso me tornar um vencedor. Então, Jesus vai dizer assim: ó João, ó Nicodemo, se você não nascer de novo da água e do Espírito, da água e do Espírito, você não pode. Se você não nascer do Espírito, você não pode ver o reino. Se você não nascer das águas, passar pelo batismo, você não pode entrar. Porque só pode entrar no reino quem foi batizado. Você vai ver no Apocalipse que todas as pessoas que venceram têm coroa na cabeça. E todas que têm coroa passaram pela terra. Você não vai ver o ancião de dias, que é Deus com coroa. Em nenhum texto da Bíblia você vai ver descrever no texto bíblico que o ancião de dias, que representa Deus Pai, tem coroa. Só tem coroa quem? O Filho e todo aquele que venceu, porque passou pela terra. Os 24 anciões não têm coroa, apesar que representam a igreja. Pode falar. Só. Batizou, valeu. Não tem que rebatizar de novo não. Ah, mas ele voltou a fumar. E daí? Se ela for para outra denominação, ela já está batizada, precisa nem de batizar. Não, batismo um só. Batizou lá, ele confessou a Cristo, é um só. Não tem 2, 3. Pastor, eu batizei, mas eu tinha dúvida. Então batizo novo. Você tem dúvida, não pode ficar com dúvida, porque a dúvida
ela é a falta da fé. Eu batizei na Igreja Batista, no tanque. Quando eu vim para a igreja onde eu convoquei 15 anos, eu queria batizar no Rio. Eu tive dúvida. Fui lá e batizei. Agora eu não preciso batizar de novo, porque eu tenho certeza. Marcelo reforçou ali o batismo dele. Irmão, se você tem dúvida, vai lá de novo. Você tem que tomar um remédio. O médico fala assim, ó, tome um remédio por dia. Para o seu problema. Aí você acorda de manhã, quando dá meio-dia, você fica na dúvida, que todo dia de manhã você tomou um remédio. Você está com dúvida, que você tomou ou não tomou, o que você faz? Toma de novo. Porque o médico falou que se você tomar 2, não vai mal, você não pode ficar sem tomar nenhum. Então não tenha dúvida do batismo. Então, o batismo que é feito muitas vezes falam que o batismo não é caro. Mas como o senhor falou, é com água. Passou na água, agora tem que ser água corrente. Pastor, o que é água corrente? Vamos colocar uma piscina aqui na igreja? Vamos colocar um batistário aqui em cima? Vamos. A água tem que entrar, ela tem que sair. Tem que ter água entrando e a água saindo. A água tem que estar corrente, não pode ser água parada. Não pode ser uma água parada, a água tem que estar entrando e saindo. Pode batismo na praia? Pode. Na cachoeira? Pode. No rio? Pode. Passou pela água. Então, quando eu me converti, eu no batismo, foi na piscina de plástico. Aí, quando eu entrei para a oração, aí eu senti de batizar no rio, quando ela passou no rio. Aí eu senti E reforçar e de fazer. A minha mãe, por exemplo, ela nunca batizou de novo. Ela batizou na Batista, foi junto, nós batizamos junto na época. Ela nunca quis fazer. Ela tinha certeza do batismo dela, ser pessoal. Agora é importante que você passe pelas águas. Detalhe: qual é o direito que eu tenho pós-batismo? Qual é o direito que eu tenho pós-batismo? De cear. E ninguém pode te tirar o direito. Eu ouço muita pergunta assim, mas peraí, se a pessoa estiver fumando, ela pode batizar? Ela pode cear? Deve. Ela não pode fumar. Porque eles tiram a ceia e liberam a pessoa para fumar. Não, porque quando ela estiver fumando, ela não deve cear. Não, ao contrário, filho. Ela tem que cear e largar o cigarro. Eles arrancam a Jesus, que é a oferta de redenção, e deixam a pessoa com o capeta. Não, mete Jesus nela até o capeta sair. Pastor, tem uma irmã na minha igreja, tem um irmão na minha igreja, que está em adultério, ele pode cear, tem que cear, a gente pode ficar em adultério. Não é de largar o adultério e cear. Entendeu? Irmão, a santificação, a santidade é quando eu começo a me envolver com o espiritual, com o santo. As pessoas têm um negócio assim, larga o profano para ser santo, é ao contrário. Se envolva com o santo para que o profano saia de você. Como é que você tira uma sujeira de dentro do copo? Você vai colocando mais água pura, não é parando a água pura para que a sujeira saia. Pega a sujeira e coloca dentro do copo, vai colocando água pura, água pura, pura. A sujeira vai fazer o quê? Vai ser expelida. Eu ainda estou cheio de defeitos, cheio de sujeira. Se envolva com a Bíblia, vai lendo mais Bíblia. Eu ainda vejo pornografia, eu ainda tenho uns pensamentos ruins. Vai vendo a Bíblia, vai se enchendo da palavra de Deus. O que vai acontecer com essa mente? Ela vai ser limpa, meu irmão. De tanto você ouvir a palavra de Deus, de tanto você se envolver, porque pegaram umas coisas aí que tipo assim, enquanto eu estou fazendo errado, eu não posso mexer com Bíblia. Aliás, eu tenho que jejuar uns 3 dias antes para ler Bíblia. É palhaçada isso aí. É lendo a palavra de Deus, é estudando Bíblia, é vendo a pregação, se envolvendo com as coisas de Deus, com essas coisas ruins, vai saindo da sua vida. Tinha uma irmã, vice-aluna testemunho da Noé Soares. Ela chegou para o pastor e perguntou assim: pastor, eu tenho um problema muito sério. O que é, irmã? Toda vez que eu fecho os olhos, que eu vou orar, vem na minha mente a imagem da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da relação sexual. Presta atenção na perturbação.
Pastor, toda vez que eu vou orar, me vem essa imagem. O pastor perguntou assim: e como é que você faz agora para orar? Eu parei de fechar os olhos e continuei orando. E aí? A imagem sumiu. Ela não parou de orar, irmão. Ela arrumou uma estratégia para não deixar aquela imagem parar de orar. Porque ela tinha o ministério de oração. E o diabo, toda vez que ela ia orar, enfiava essa imagem na mente dela. E aí a pessoa faz o quê? Vou parar. Não, ela continuou orando. Porque ela só quando ela fechava os olhos. Então o que ela começou a fazer? Eu vou orar de olho aberto. Continuou olhando de olho aberto. Até que a imagem sumiu. O diabo, irmão, ele vai fazer de tudo para você parar de fazer a obra de Deus. O importante é que você não pare. Deixa eu só acabar de ler o texto aqui. Nossa, eu nem comecei, já está voltando. Eu estou aqui na Calhosa. 3. Agora o 13, né? Então veio Jesus da Galiléia, teve com João no Jordão. 3 ou 4? Deixa eu ver. 3, 13. Mateus 3, 13. Nós estamos no jogo, lá Mateus 11. Eu falei, vai lá no 3 para dar uma olhadinha. É porque você tinha saído do culto, voltou. Mas João ao ponto se dizia: eu careço ser batizado por ti, e veio tu a mim? Por que João falou isso para ele? Ele entendia a necessidade do batismo, mas como não tinha ninguém maior do que ele, quem ia batizar João, irmão? Se Jesus falou que não há homem nascido de mulher maior do que João. Irmão, isso aqui mexe na sua cabeça, ó. Nem Jesus era maior do que João. Oi? Porque Deus colocou ele. Porque o ministério de Jesus, ele veio de João. Entendeu? Ó, eles perguntam assim para Jesus: quem te deu tua autoridade? Eles perguntam para Jesus, os fariseus. A gente tem uma pergunta para te fazer. Quem foi que te deu tua autoridade para você fazer o que você faz? Aí Jesus falou assim: também vou te fazer uma pergunta. Se você me responder, eu te respondo. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Aí eles vão se reunir entre eles e vão dizer assim: agora ele pegou a gente. Porque se a gente disser que é de Deus, ele vai perguntar para quem a gente batizou. E o povo todo mundo olhando. Esse é o problema da pessoa ficar se preocupando com a opinião dos outros. Nesse caso de aprovação. Presta atenção. Aí eles falam assim: bom, se ele disser que é dos homens, se ele disser que não batizou porque João não recebeu o mandamento de Deus, mas foi dele mesmo, esse povo vai apedrejar a gente, porque eles têm certeza que João é de Deus. Aí ele vai dizer assim: ele não sabe a resposta. Jesus falou assim: também não vou responder vocês. Por quê? Porque a autoridade que Jesus tinha de fazer tinha que vir de alguém. Veio de quem? De João. Quem batizou Jesus? João. É o maior abençoando o menor. Tem umas coisas que Deus faz, irmão, que pega, tá? Tem umas coisas que Deus faz e te pega. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Essa justiça aqui não é dos homens, é a justiça de Deus. Se você crê em Deus, você se torna justo porque creu. E essa justiça porque creu não tem a ver com comportamento. Porque nós entendemos que é justo, o que é justo é o comportamento. E para Deus isso não tem valor nenhum. Para Deus, comportamento não tem valor nenhum. Só para o homem. Pastor, como assim? Que tem coisa que para a gente é certo, que para Deus não é. Para Deus não tem certo e errado. Tem o que Deus manda e desmanda. É certo você matar seu filho por amor a Deus? Só se ele pedir, mas é certo.
A gente acha que é certo. Você não tem coragem nem de vir para o culto, deixar seu filho em casa doente. Quanto mais matar ele. Você vai falar com Deus, Deus livre, Deus. Se o filho estiver doente, você liga para ele e fala, pastor, não vou não, meu filho está doente. Você não tem esse amor por Deus, de deixar, sabe, escolher a Deus do seu filho. Aí Deus chega para você e fala assim, me prova que você me ama. Aí tu acha que é certo, irmão? É certo você trabalhar o mês todo e chegar no final do mês você receber um pagamento que mal dá para você pagar suas despesas, você tirar 10% e entregar na mão de um homem que chama pastor? É certo isso? Não. Dinheiro é seu, você que trabalhou, como é que você vai dar para quem não trabalhou? Você fala, mas está na Bíblia, pastor. Mas não é certo. Mas você entrega por quê? Porque você crê que isso é justiça de Deus. Só pela fé. Não é por justiça. Porque justamente eu falei, não, ele está doido, tem cara, tem as coisas, eu vou dar para o pastor? Tem um moral? Não precisa não. Precisa sou eu. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso, na mente da gente, se a gente for buscar justiça, isso aí você não vai achar. Mas você faz por quê? Porque eu não fui chamado para fazer o que é certo e errado, fui chamado para mandou. E acabou. Tem texto na Bíblia que te pega, irmão. Aí a gente fica nesse negócio de falar assim, eu preciso escolher a pessoa certa, eu preciso escolher a pessoa de Deus. Aí Deus pega um profeta e manda ele casar com uma prostituta. E aí? Você fala, você perdeu o juízo, cara. Você escolheu logo dentro do postinho uma mulher, mas Deus mandou, vou lá escolher. E ele casou com ela, ela ficava com ele porque ela desviava e voltava para a prostituição. Tudo para Deus mostrar para Israel o que ela estava fazendo. Sendo Jesus batizado, logo saiu da água, passou pela água, está vendo? Eis que se abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, eis meu filho amado, em quem eu sinto prazer. Deus tem muitos filhos, mas só Jesus dava prazer. Entendeu? Então a gente tem que entender que às vezes você é um filho de Deus, mas nem sempre você dá prazer para Deus. Vamos passar para a ceia? Eu nem comecei.